Muito bem, hoje o Oriente-se falando sobre mentira, e a gente estava falando, terminamos o último bloco falando o quanto que ela é extremamente maléfica. Perniciosa, gostei. Porque lá na frente, ela sempre, você terminou dizendo que lá na frente, ela sempre vai te cobrar algo. De um jeito ou de outro, ela sempre está cobrando, pelo menos para as pessoas morais, éticas, responsáveis, ela sempre cobra alguma coisa. Se eu minto hoje para o meu filho, ou minto para alguém, quando ela descobre lá na frente, se descobrir, ela vai cobrar, você mentiu para mim. Mas eu acho que nessa altura do programa a gente já pode deixar as pessoas em casa, viu? Você que nos acompanha pelo Oriente, um pouco mais tranquilas. Porque toda aquela questão, você que pegou o programa agora, eu aconselho a entrar depois no site e assistir ele inteiro, porque está muito interessante as definições que o Paulo e o Reginaldo trouxeram para a gente. Mas existe um lado da mentira que ele é até necessário, instinto de sobrevivência, vamos colocar assim, né? Da parte social, que o professor Paulo definiu como o algodão entre cristais, né? Uma defesa sobre situações frágeis e difíceis de serem lidadas e até necessárias, né? Então, a gente chega aqui, cortei o... aqui mesmo na TV outro dia, alguém cortou o cabelo, fez um negócio meio louco, aí eu achei muito legal. Ele chegou, alguém brincou de manhã cedo e eu estava ali perto e eu brinquei também. Ele falou, eu passei no pet shop. Ou seja, ele mesmo satirizando como tinha ficado. Então, interessante essas situações, porque às vezes a gente também leva para brincadeira, para não ser maldoso, né? Exatamente. A gente leva, que é uma maneira também hábil de lidar com uma situação frágil. Atenuar, exatamente. Né? Então, existe um ponto bom, um ponto salutar. E existe a parte perniciosa, quando a gente começa a manipular e em detrimento do outro. O outro começa a ser prejudicado por aquilo que eu estou fazendo. Aí virou um problema para mim e para o outro, porque lá na frente ela vai me pedir um preço disso. Exatamente, vai cobrar um preço. E existem, nesse caso, pessoas que são mentirosos patológicos. Embora alguma literatura médica não aceite como doença, mas a mitomania é considerada por muitos uma doença. Mania de mentir. Isso foi descoberto no início do século passado por um médico francês. Então ele diz que o mitomaníaco ele precisa das mentiras para viver. É como um cleptomaníaco? São manias? O cleptomaníaco é de furtar. Isso a literatura já consolidou mais. Sim, mas eu digo, essa atitude contínua é um vício. A mentira também entra nessa linha do vício, do exatamente, cíclico. Inclusive para se socializar. Ele vai conversar com, por exemplo, no caso, eu sou um mitomania, eu vou conversar com você. Não, vamos para minha casa que eu tenho, meu castelo que eu tenho na Europa. Se diz, você tem? Claro que eu tenho um castelo na Europa. Está aqui uma foto, ele puxa uma foto de um castelo na Europa e ele acha que é dele. E aí vai, não, meu jatinho, a pessoa começa a mentir nos vários níveis. Eu tinha um amigo na infância, a gente brincava muito com ele. Primeiro ele se achava que jogava bola melhor que o Pelé. E depois achava que compunha músicas do Roberto Carlos. Então ele era mitomaníaco. E para chegar perto da gente, ele sempre tinha uma mentira pronta. Essa pessoa acredita no que ela está dizendo? Na maioria das vezes, sim. Outras vezes, não. Mas ela tem que mentir para chegar perto de você. Você ia comentar, Reginaldo? Acho que vale ressaltar um ponto da mitomania. Eu acho que é um processo que vai levando a pessoa a se tornar um mitomaníaco, né? Porque, de certa forma, a mentira ela tem uma questão de vício também. Se eu tenho uma baixa autoestima e eu conto uma história e fico melhor me valorizando e as pessoas me dão atenção, essa atenção, de certa forma, ela melhora, essa autoafirmação melhora um pouquinho minha autoestima. Me ajudou. E a pessoa ela vai mentindo aqui, mente ali, mente ali, mente ali, e sem ela perceber, ela vai se viciando com essa mentira, né? E aí chega esse padrão comportamental de estar uma mentira compulsiva, né? Exatamente, mentir durante todo o tempo. Agora, Paulo, eu vou voltar no pagar o preço. Nos retiros eu comento sobre isso, porque lá em casa eu comecei a fazer, eu sempre gosto de usar o meu parâmetro nesse sentido, porque a gente começa a se comportar de uma maneira mais verdadeira, até
a esposa, até as filhas, as coisas começam a ficar mais amenas, mais tranquilas, mais serenas. A gente lida com a realidade com mais tranquilidade, que está todo mundo falando a verdade. Até as relações se tornam mais serenas, mais tranquilas, mais harmoniosas. Mas isso tem um preço. Sim. Aí eu vou voltar na questão do preço, porque se eu vou pagar um preço sendo mentiroso, e se eu vou pagar um preço aqui manipulando uma situação, sem me importar, amanhã eu dou um jeito, né? Às vezes é uma situação drástica e eu, como eu falei do profissional, do piloto, a gente falou do político, e se ele é franco naquela hora e paga um preço pela franqueza dele, né? Mesmo em detrimento, pelo menos de impacto no primeiro momento, vai denegrir a imagem dele, mas o que vem depois vai melhorar a imagem dele, né? Então, aqui eu pago um preço por ser franco, aqui eu pago um preço por ser mentiroso. Já que temos que pagar um preço, não é melhor pagar um preço por aquilo que vale a pena? Nem sempre nós conseguimos definir o que vale a pena. Ah, tá. E o segundo, as pessoas que querem pagar o primeiro preço é o imediato. A mentira de imediato. Aí entra no vício. A mentira de imediato, ela livra a pessoa. A longo prazo, ela prejudica. É o caso do pai que diz, olha, para de chorar, que amanhã eu te levo no parquinho. Naquela hora a criança parou. Na mesma hora a criança parou de chorar. No outro dia, pai, o senhor vai me levar no parquinho? A criança diz, hoje eu não posso, mas ontem você prometeu para mim. Então, o preço cobrado no outro dia, a criança emocionalmente, aquilo pode atingir. Você não está cumprindo o que você disse para mim. Então, de imediato, a mentira pode livrar a pessoa. E numa sociedade imediatista, isso funciona muito. E vai aumentar mais o grupo de mentirosos numa sociedade mais Exatamente. E existe o que eu chamo de teia de mentiras. Porque do lado dessa mentira, para amarrar essa mentira, vem outra. Para amarrar outra, vem outra. Para justificar, vem outra. A pessoa vai criando uma teia de mentiras. Quando ela se vê, ela própria está enrolada. Então eu falo sempre, procurem a verdade. Digam a verdade para a criança. Embora naquele primeiro momento a verdade possa ser... Existem formas de dizer também. Claro. Existem formas de dizer, mas digo a verdade, que no outro dia, quando ela for cobrar, olha, quando eu puder, eu vou te levar no parquinho. Mas amanhã, não. Então a criança passa a ter mais confiabilidade na mãe. É isso que eu disse. Entendeu? Então o grande que é não na hora da mentira, porque a mentira a pessoa pensa no imediato. Não, e e vocês trazem umas questões para a gente que nos ajudam como leigos, que é essa pequena diferença que você fez aí. Né, que a gente normalmente não faz. Não chora que amanhã eu te levo no parquinho. Bastaria dizer, não chora que a qualquer hora a gente vai no parquinho. Quando eu puder. Quando der, o pai vai te levar no parquinho. Já serviu de uma alternativa mais serena. Eu posso programar, mas eu vou ter que levar no parquinho. De qualquer maneira. Exatamente. Porque a criança cobra. E ela cobra, e pra gente, às vezes não é tão emocionalmente comprometedor como é para a criança. Porque a criança... Existe uma teoria chamada viés da verdade. O viés da verdade na psicologia diz o seguinte, que todos nós tendemos a acreditar no que o outro diz de forma incondicional. Ou seja, eu pergunto, qual o seu nome? Laércio. Eu acreditei. Se não viesse o viés da verdade, você tem certeza que esse é o seu nome? Cadê a sua identidade? Me mostra. Aí você mostra essa identidade é verdadeira ou falsa. Então, tudo que você me diz, eu vou acreditar. Numa conversa, tudo que as pessoas dizem, nossa tendência é acreditar de imediato. E aí eu vou voltar ao seu exemplo dos Estados Unidos com o político, porque nos Estados Unidos, você vai chegar nos Estados Unidos e eles perguntam, você está trazendo arma? Aí você ri e fala, não, claro que não. Só que se você estiver trazendo, acabou, você vai preso só pelo que você disse que não traria e está trazendo. Exatamente. Você é condenado pela palavra. Eu falo o seguinte, lá, não se comparando à sociedade, sim, né? Nossa sim. sociedade é maravilhosa em alguns pontos, a deles, e tem todo esse... Todas elas têm pontos. Mas aqui, por exemplo, nós somos tratados pelo governo como mentirosos. É verdade. E lá nós somos tratados como aqui, verdadeiros. Outro dia, eu fui obrigado a fazer eu reconheci a assinatura em outra cidade. Quando eu cheguei na minha cidade, eu tive que reconhecer
o reconhecimento do reconhecimento. Entendeu? Gente. O princípio lá Tá faltando o viés da verdade. as estradas não tem radar. Porque cabe à pessoa não passar dos 120, 130. As nossas aqui são todas com radar porque nós passamos. Então, é questão cultural. Não estou dizendo que a cultura dele é melhor que Cultural. a nossa. Mas aí vou voltar na criança. Educativa, né, Reginaldo? Porque o pai é quem a criança mais espera confiar, mais espera a verdade. É a pessoa no mundo, o pai e a mãe, que traz a maior referência. Se essa pessoa foge com o viés da verdade e falha e mostra para a criança, ensina para ela que ela não pode confiar em ninguém, nem... Tem até aquela piadinha tem uma piadinha do turco que faz isso, né? A gente brinca com essa coisa do turco. Se a criança é agredida moralmente pelo próprio pai, acabou, ela está fadada, ela aprendeu e ela foi traída e ela, dali para frente, ela será uma mentirosa nesse sentido, né? Os pais, de certa forma, eles são o primeiro conjunto de pessoas que traz valores para a criança, né? Então, o valor da verdade, o valor da ética, né? Dos bons modos, tudo isso aí são os pais que passam esses valores, né? Infelizmente, nossa cultura, muitos pais estão tentando passar isso para cuidadoras, terceirizar para a escola, né? E às vezes o básico está faltando em casa, né? Então é sempre legal conversar sobre para alertar, né? Que os princípios básicos de valores e de ética, os pais que têm que ensinar isso para os filhos, né? E o aprendizado também é muito legal a gente sempre comentar, que fazem experimentos com macacos nos Estados Unidos que são muito interessantes, né? Para mostrar que muito do que eles aprendem, a maioria das vezes é por observação. Então eles tentam fazer isso em paralelo com os seres humanos, que o modelo é uma forma de aprendizado muito, muito forte. Né? Isso, na mentira, um psicólogo americano chamado Robert Feldman, ele disse que é o seguinte, a criança aprende pela modelação. Ou seja, ela tem como modelo de mentira o pai, a mãe e os irmãos. Tanto que as pessoas que sofrem de mitomania são pessoas que tiveram lares altamente desestruturados, sofreram agressões, etc. Então, o lar é essencial para que a criança aprenda a ser conduzida diante da verdade, da ética e da moral. E tem processos educativos muito inadequados também, relacionados a ensinar por medo. Né? Então, a mãe que fala, se você não comer, você vai ficar magra e o bicho-papão pode te pegar, porque o bicho-papão gosta de meninas magrinhas. Então, assim, esse processo de mentir para educar também, isso causa um malefício tremendo no futuro. Agora, eu estou percebendo na atitude dos pais agora, nessa altura da nossa conversa, aquilo que a gente falou, que a gente colocou até como benéfico, como um instinto de sobrevivência, quando a gente joga uma mentirinha por uma necessidade social, uma necessidade, né? A gente pode usar isso que seria supostamente positivo de uma maneira que ela até se torna negativa. Então, por exemplo, o pai, naquele momento, quer manter o conforto dele, a comodidade dele, ele quer ler o jornal dele, ele quer fazer alguma coisa, então ele mente para a criança, né? No início, quando ele tinha 10 anos de idade, ele mentia para não ser o otário da turma, né? Então ele ficou acomodado, confortável naquela situação. Aí ele pega esse conforto agora e manipula esse conforto. Já virou também uma mentira perniciosa. Perniciosa. Mesmo partindo de um princípio que supostamente era aceitável. Exatamente. Partindo do princípio, mas não é. Porque depende da maneira com que eu aplico essa mentira, então. Na verdade, quando a gente mente para a criança, mente dessas maneiras, são mentiras do quê? Até para fluir a vida. E você dizer para uma mentirinha, não, você está bonito, você está feio, isso aí passa. O importante é a gente centrar naquelas mentiras que causam prejuízo. E nem um prejuízo emocional para a criança. Amanhã eu vou te levar no parquinho. E o pai está sabendo que não vai levar, é uma mentira muito perniciosa. Para nós pode ser uma coisa normal, mas para a criança, emocionalmente, pode até comprometer ela futuramente. Não sei se eu estou exagerando. Ela pode até desconfiar das pessoas futuramente, começar a desconfiar de todas as...
as falas das outras pessoas. Aí a gente volta naquela questão que a gente chama na fé de conversão, né? Que é você começa a perceber que o seu ambiente tinha pontos positivos. Seu pai era uma pessoa que era responsável, era trabalhadora e tinha pontos negativos. Seu pai muitas vezes mentiu, sua mãe muitas vezes deu um jeito, tal. E aí você percebe que você se acostuma com isso, mas chega nessa idade adulta ou na hora que você começa a fazer ser mais seletivo, começa a fazer as suas opções, você começa é necessário que você tenha critério para dizer, até aqui eu vou, porque é possível. Daqui para frente eu não quero esse tipo de mentira, porque pode se tornar algo que para você é normal e você, sempre foi assim, sempre será, e você acha que nenhuma mentira vai te afetar. Exatamente. Nós vivemos num ambiente, hoje em dia, nós vivemos num ambiente, como o mundo está globalizado, o ambiente de mentiras é altamente pernicioso. Nós mentimos em currículos, mentimos, hoje em dia, cerca de 30% dos diplomas de segundo e terceiro grau são falsos, apresentados nas empresas. Os currículos, as grandes empresas, 25% das pessoas colocam títulos que não tem dentro dos currículos. Esse ambiente de mentira, nas redes sociais nós aparecemos como nós não somos. Então esse ambiente de mentira, facilitado pela tecnologia, tende a se ampliar muito. E só vai, alguns autores dizem, só vai sobreviver, só vai ter sucesso nesse mundo quem ter ética e verdade. Porque os mentirosos vão ganhar, aparentemente. Ou no primeiro momento. No primeiro momento. Como sempre. Mas as pessoas que trabalham com ética, com seriedade, ao longo da vida, elas vão ser enaltecidas, vão ser elogiadas. Nós temos no Brasil vários modelos de pessoas, por exemplo, que passaram pela vida, hoje são endeusados. Tem um nome que as pessoas nem lembram, Zerbini. Sim, o Zerbini. Nós temos o antigo ministro da Saúde também, que me fugiu o nome agora. Agora nem que me fugiu o nome também, uma pessoa que está viva lá em São Paulo, uma pessoa excelente. São pessoas que passam pela vida. Nós temos vários... Cardiologista? Não, cardiologista... eu sei quem está falando. São vários clérigos, várias pessoas. Temos também alguns raríssimos. Quando raríssimos... O Adib Jatene, né? Adib Jatene, exatamente. Nós temos pessoas que nós não contamos nem nos dedos, mas políticos nós contamos, que são exemplos de moralidade. E é interessante porque, Paulo, as pessoas, às vezes, quando viveram... vamos dizer, até dos que já partiram, já saíram de cena, elas até geravam polêmica, que é o caso do político, se ele fosse ser franco naquela hora, ia gerar uma polêmica, né? E, então as pessoas até geram polêmica, na polêmica às vezes até são rotuladas, né? Passam a ser mal vistas, ferem um pouco a imagem delas naquele aspecto, às vezes em outro tá bonito, mas naquele o pessoal julga que ele é assim, assado, exagerado e tal. Mas depois, com o tempo, aí você vai vendo que no fundo a pessoa tinha, o que ela tinha era uma opinião forte. O que ela tinha era personalidade, não? Aquela pessoa, até naquele ponto polêmico, era porque ela pensava assim. E mantinha o pensamento. Então, a longo prazo, a verdade sempre traz mais lucros. Isso é um fato passivo. Embora também em alguns casos a mentira, mas de imediato a mentira traz lucros sensacionais para as pessoas. Mas ao longo prazo, em termos de vida, em termos de credibilidade, etc., a gente, eu falo assim, apegue-se à verdade. Embora sempre, de vez em quando, é bom uma mentirinha ali, etc. E outra, eu tenho um detalhe importantíssimo, é o seguinte, o ser humano é tão complexo, se qualquer pessoa que estiver numa ilha sozinha, ela vai encontrar alguém para mentir. Sabe quem? Quem? Ela. É um processo chamado auto-engano. Nós mentimos para nós mesmos. Bom, isso aí. Deixa eu abrir só um parênteses rápido, a gente só tem 2 minutinhos. Nesse sentido, quando você faz um esforço maior para se manter positivo no momento difícil, para se manter otimista, para tentar... É auto-engano? Chega a ser auto-engano. E nesse auto-engano é bom, porque é o seguinte, eu posso conseguir tudo que eu quero. É uma forma de auto-engano, mas é uma forma também da pessoa que ela está sozinha numa ilha, não tem esperança nenhuma, é uma forma o quê? Dizer, eu vou sobreviver
Custe o que custar. Custe o que custar, é uma forma consigo. de incentivo. E existe o auto-engano negativo, que a pessoa acha que pode tudo. Isso daí... Sim, mas até conheço uma biografia de uma pessoa que a mãe dela, ela teve uma infância muito difícil, a mãe dela dizia, você consegue, você consegue. E ela cresceu com essa voz na consciência. Então, isso gera na pessoa uma reação, né? O Reginaldo, a pessoa sempre vai procurar alternativas. Isso. Não é verdade? Como o Paulo disse, também acredito nisso. O auto-engano, ele tem o auto-engano que traz vantagens e tem o auto-engano que traz desvantagens, né? Que entra também no exagero. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que ocorre uma separação, né? Então, essa pessoa sofre muito, mas ela usa o seguinte auto-engano. Eu sou mais eu. Quer dizer, ela começa a se valorizar. O fulaninho perdeu uma pessoa fantástica, poderia estar comigo e estaria muito feliz, mas ele não quis ficar comigo, então ele perdeu muito. Então, esse é um auto-engano positivo, porque a pessoa não vai deprimir, a pessoa não vai adoecer emocionalmente, vai sobreviver. Agora, um auto-engano prejudicial é aquela pessoa que ela começa a se achar muito e ela não tem competência em nada, e esse se achar muito faz ela sempre fracassar, sempre perder, sempre errar. Ou seja, ela não consegue ter também uma autocrítica para tentar corrigir alguns comportamentos dela, né? Eu estou me contendo aqui para dizer que esse auto-engano transforma a pessoa em presidente. Desculpe. Bom, até nisso, então, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Porque várias vezes eu pensei nisso e foi bom a gente chegar nesse ponto. Então tem muito mais riqueza aí nessa história da mentira, né? Muitos parâmetros ainda que a gente poderia abordar, né? Vários dias, várias horas, né? Vários dias, várias horas, porque a mentira, ela tem uma perna um pouco longa. Bastante. Ok, esse é o Oriente, a gente vai para o intervalo, nós voltamos já já.